Na história de hoje, eu vou falar sobre liderança. Esse meu amigo Samuel, que me ensinou sobre isso. Com o meu primeiro emprego lá no aeroporto, na Aerolíneas Argentinas, ele era um supervisor. Só que diferente de outros supervisores, ele tinha esse aspecto da liderança e da influência. Hoje eu dou aula sobre liderança e influência e eu uso ele como exemplo. Porque, por exemplo, quando eu estava lá no check-in trabalhando, ele chegava muitas vezes e assumia o meu lugar para eu poder ir comer, porque ele olhava e percebia que era o horário que a gente precisava comer. Outros chefes não pensavam nessas coisas. Por exemplo, quando nós estávamos no portão de embarque, fazendo trânsito de vários passageiros, ele chegava e dizia assim, vai que está no horário do seu ônibus. Porque ele sabia que se eu perdesse aquele ônibus, eu chegava em casa muito tarde e ele sabia que no outro dia eu tinha que acordar às 5h30 da manhã para ir para a faculdade. Então ele sabia, ele prestava atenção nesse aspecto humano. E a gente sabe que isso é um grande aspecto da liderança e da influência. Porque sendo assim, ele me tocou, ele me impactou e ele me influenciou, porque outros chefes podiam pedir para eu fazer alguma coisa, mas ele, qualquer coisa que ele pedisse, eu já ia na frente fazendo, porque ele tinha esse aspecto de olhar e de se importar conosco. Outro aspecto que eu me lembro foi dele ter me chamado e ter me escolhido para exercer um papel de liderança que seria para ficar no lugar do supervisor quando ele estava de folga. E o fato dele ter me chamado mostrou que ele confiava em mim. E isso é outro aspecto do líder, porque o líder, ele dá a confiança. Ele não espera você fazer bem feito para poder confiar em você, mas ele diz que ele confia em você e por isso você faz bem feito. E o Samuel fazia isso muito bem. E o Samuel foi uma pessoa que, através dessas atitudes dentro do trabalho, ele me conquistou como pessoa. E depois, quando nossas vidas foram para lugares diferentes, eu tive receio de perder aquele contato, aquela amizade com aquela pessoa que me tocou. Mas não foi isso que aconteceu. Nós nos tornamos amigos mesmo fora desse ambiente de trabalho. E na amizade, ele foi um amigo também incrível, porque teve épocas que eu precisei, por exemplo, de um diploma da minha universidade para poder dar entrada na minha pós-graduação. E eu estava lá desesperada, porque o pessoal da universidade estava com muita burocracia para entregar o diploma, e ele disse, vamos lá, eu vou lá com você. E ele atravessou a cidade de São Paulo comigo, e foi até lá, e contou uma história, disse que ele era meu parente, e conseguiu aquilo para mim. E a gente sabe que a gente não encontra tão facilmente assim um amigo que se disponibiliza a atravessar a cidade, a dedicar um dia do tempo dele para lhe ajudar, para dar sua força, sua energia para você. Então, Samuel, eu lhe admiro muito e agradeço você por ter me olhado, por ter me visto e por ter sido esse amigo e esse líder. Você é um exemplo para mim até hoje. Gratidão. Para você que está vendo esse vídeo, eu não estou fazendo esses vídeos apenas para que o Samuel saiba essas coisas ou para que as pessoas para quem eu estou agradecendo saibam, porque eu poderia simplesmente ligar para elas e dizer, mas eu estou fazendo isso porque eu quero influenciar também, eu quero que você possa pensar quem que você pode tocar fazendo isso, lembrando de um aspecto de alguém que lhe inspirou, que lhe influenciou e como que você pode elevar a energia sua e dessa pessoa transmitindo essa comunicação. Então, se você está gostando disso, assina o canal, assim você vai ver outros vídeos que eu vou falar não apenas sobre liderança, mas sobre vários aspectos de virtudes da vida que muitas dessas pessoas com quem eu tive o privilégio de conviver, eu aprendi com elas. Então eu vou estar falando sobre isso e minha intenção é influenciar você a também elevar esse grau de gratidão, de energia e de vibração boa entre as pessoas. Então, aguardo você no próximo vídeo, onde eu vou contar mais uma história. Até lá!